As orações não respondidas. Esse tópico também deve dar muita discussão. Por quê? Porque é um tópico onde a gente vai falar dos motivos pelos quais muitas vezes eu oro e Deus não me responde. E se tem uma coisa que nos desanima na oração, é justamente esse tópico aqui. Por quê? Imagina só, se você orasse por algo agora e acontecesse horas depois, ou talvez no mesmo instante, ou no dia seguinte, vamos colocar no dia seguinte, você orou agora, hoje, amanhã acontece. Eu sei de dizer exatamente o que vai acontecer amanhã. Você vai orar de novo. Você não vai desanimar da oração se você está tendo certeza que ela está sendo respondida o tempo todo. O que muitas vezes desanima o crente de orar é que ele ora e não tem a sua oração respondida por algum motivo que a gente vai falar. E aí ele desanima de orar, porque ele começa a não perceber propósito na oração, ele acha que não está fazendo efeito, que não está fazendo diferença. Tá certo? Então, vamos entender um pouco isso, porque isso pode ter um fundamento que possa ser revertido, ou não. Ou não. Eu apresentei nessa lição 7 motivos. Existiriam outros. Cabe aqui você estudar sobre isso. Eu apresentei 7. Dos 7, 2 não dependem de nós. 2 desses motivos estão nas mãos de Deus. É a vontade do Senhor e o tempo dele. Então, a gente colocou aqui, o tempo, já adiantando, é o tempo e a vontade de Deus. São os 2 primeiros. O tempo é eu entender que eu estou pedindo por uma coisa, por exemplo, mas não é o tempo daquilo acontecer. E eu preciso confiar de que Deus, que sabe de tudo, sabe o que é melhor para mim. Então, eu estou orando, não aconteceu. Qual talvez fosse o motivo da minha oração não ser respondida? Talvez não seja o tempo do Senhor. Não é verdade? Segundo motivo, que também depende de Deus e não de mim, a vontade dele. Pode ser que aquilo que eu estou pedindo para mim não seja desejo de Deus para a minha vida. Então, Deus, que é sabedor de todas as coisas, já viu a minha história e percebeu, isso não é bom para você. Então, por isso eu não vou te dar. Por isso eu não vou fazer. Por isso eu não vou agir. Então, aqui eu também preciso confiar no amor de Deus, na fidelidade de Deus, na sabedoria de Deus, e entender que, se eu estou orando e aquilo não acontece, talvez seja a vontade do Senhor que aquilo realmente não aconteça para mim. Agora, os outros 5 motivos são motivos que a gente pode mudar. São motivos que, de repente, você pode reverter esse cenário. Então, vamos lá. Primeiro motivo, vida no pecado. Vida no pecado. Você está vivendo em pecado, a Bíblia vai dizer em Isaías 59 que Deus não ouve as nossas orações. Então, se você está vivendo em pecado e está orando e acha que Deus vai responder, porque não vai rolar, não. Não é assim que acontece, não. Primeiro, você tem que acertar a sua vida com Deus. Então, talvez suas orações não estão sendo respondidas porque você está vivendo em pecado. Você precisa se arrepender, confessar seus pecados. Aí a sua intimidade e comunhão com Deus vão estar novamente ligadas. E aí você vai poder orar. E aí Deus vai tratar no seu coração o que Ele acha a respeito daquilo que você está orando. Então, o primeiro motivo aí que pode ser revertido. Estou vivendo em pecado? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida e vai individual de cada um. Segundo, pedidos egoístas. Então, estou pedindo só para mim. Eu quero alguma coisa, mas é para mim o tempo todo. As minhas orações só têm a ver comigo. E olha que interessante, a Bíblia tem um versículo que diz assim, orai pela paz na cidade, para que haja paz e prosperidade. Para que na paz e prosperidade da cidade, você também tenha paz e prosperidade. Quantas vezes você já orou pela sua cidade? Pelo lugar que você mora, pelo lugar que você vive. Quantas vezes você já usou a oração de intercessão para pedir não apenas que você seja promovido no emprego, mas para que na cidade onde você mora haja paz e prosperidade. E aí essa paz e prosperidade que vai existir na cidade, fruto da sua oração, alcança a sua vida e sua família também. Mas a gente não ora por isso. A gente não se preocupa com o outro. A gente está preocupado em que Deus atenda a nossa listinha de compra do supermercado. Então, vai pensando aí, vai refletindo aí. Quinto, coração orgulhoso. É a história do fariseu que ele acha que vai ser justificado em relação ao publicano. E você vai ver lá na passagem, um dos textos mais
belos da Bíblia, na minha opinião, é que o publicano ele está só lá atrás, né? Vamos dizer assim, lá atrás, lá no fundo da igreja, batendo no coração, dizendo: ser propício a mim, pecador. Um sinal de contrição, de coração quebrado, arrependido. Ser propício a mim, pecador. Ou seja, que o Senhor seja possível para mim. Ou Jó, quando ele ora e fala assim: eu apresentaria ao Senhor as minhas causas, mas antes de tudo ele me ouviria. Ele trataria de mim, ele cuidaria de mim. Antes de eu apresentar as minhas reivindicações a Deus. E aí, diferente disso, há lá o fariseu na história que ele acha que merece. Que ele acha que ele é bom pra caramba, que ele é fera, que ele é santo. E que por isso Deus tem a obrigação de ouvir a oração dele. Ele vai sair depois da sua oração e nada vai acontecer, não vai passar do teto. É vazio. Por quê? É uma oração fruto de um coração orgulhoso. Deus não escuta essa oração. Sexto, tratar mal a esposa, aos maridos. Texto lá de Pedro, da carta de Pedro. O marido que trata mal a esposa, que é grosseiro, que exerce a liderança na casa como se fosse um ditador cruel. Talvez até bata e agrida a esposa. Mas ele vai orar no domingo, porque ele vai na igreja no domingo. Sua oração não vai ser respondida. Então você tem que tratar a sua esposa e cuidar dela, como diz Efésios capítulo 5. Como Cristo amou a igreja, você ama a sua esposa. E Cristo entregou a si mesmo pela igreja. Você vai entregar a si mesmo pela sua família. Vai aprender a sacrificar os seus próprios interesses em benefício da sua família. Quando você fizer isso, Deus vai ouvir sua oração. Deu para entender aí? É duro, não é? Mas é palavra de Deus, não vai deixar de ser palavra de Deus por causa disso. Tá bom? Você está aí com a sua revista aberta, tem as referências, depois você abre em cada uma delas e confere o que eu estou falando. Precisa acreditar em mim, não. Vai lá, observa as referências e confere, examina. Né? Seja um bereano, alguém que examinava constantemente na Escritura para ver se era assim. E por último, falta de persistência. Falta de persistência. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate lhe será dado. Então eu preciso muitas vezes insistir na minha oração. Às vezes eu oro, Deus não me atendeu, aí eu desisto de orar. Fico triste, desanimado da oração, porque acho que Deus não responde orações. Mas como diz a velha canção, aleluia, Deus atende orações, atende orações. Então eu preciso entender isso. Se eu entendo que Deus atende orações, eu vou insistir na oração até que a porta seja aberta. Eu vou pedir até que me seja dado. Qual o pai dentre vós que se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então peça a Deus e insista na oração. É isso. Por último, nossas considerações finais. Essa lição aqui estendeu um pouquinho mais. Eu peço a sua compreensão, tinha muito assunto para a gente passar, mas eu espero ter te abençoado até aqui. E, por fim, a oração é a parte vital da vida do cristão. Vital, vem de vida. Nosso relacionamento com Deus é construído à base da oração. Quanto maior é a nossa fé e a nossa obediência à palavra de Deus, quanto mais os nossos pedidos estiverem de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, mais eficaz será a nossa oração. Então, como eu faço, pastor? Como eu busco para que a minha oração seja eficiente? Para que ela atinja o objetivo desejado? Muito simples. Você precisa ter fé, você precisa obedecer a palavra de Deus e você precisa buscar compreender se aquilo que você está orando está em acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Tá certo? Porque Deus não vai fazer nada na sua vida que Ele sabe que não vai te fazer bem, não vai te fazer feliz, não vai ser bom para você, não vai ajudar a construir a imagem de Jesus em você, então Ele não vai atender aquele tipo de oração. Então você precisa rever aí se você está orando aquilo que realmente vai de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta.
Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.